Olá, Maria é a nova arca da nova aliança. Vamos falar um pouco da arca da antiga aliança, a sua construção, seu conteúdo, sua importância para Israel, evidentemente, e depois disso vamos colocar o nosso tema. Êxodo capítulo 25, de 1 a 22, narra minuciosamente a construção da arca da aliança. Foi no Monte Sinai que o Senhor Deus deu a Moisés essas instruções. E o que havia na arca? Êxodo 25, 16 nos diz que havia lá o quê? As tábuas da lei, que são as prescrições da aliança entre Deus e o seu povo. Havia também na arca pedaços do maná, que foi alimento para Israel no deserto. E estava na arca também a vara do sacerdote Arão. Com 2 querubins esculpidos sobre a tampa, a arca era o trono visível do Deus invisível, gente. A arca da aliança ia adiante dos israelitas por onde quer que eles andassem, como sinal da presença de Deus com eles. Quando os israelitas marchavam para conquistar a terra prometida, a arca da aliança estava diante deles, conforme Josué capítulo 3, versículo 3 a 4. Era o sinal de que Deus estava com o seu povo. No cerco de Jericó, por exemplo, o único gesto militar de Israel foi desfilar com a arca da aliança ao redor da cidade, por 7 dias consecutivos. E os muros caíram milagrosamente por si sós, conforme Josué capítulo 6, né? Quando Davi finalmente conquistou Jerusalém, fez dessa cidade fortaleza a sua capital, isso se lê em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 9. Uma vez que a cidade foi recém-conquistada, Davi estabeleceu Jerusalém como a capital de Israel e decidiu dar para a Arca da Aliança um lugar para que ela permanecesse ali. Em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 2, a palavra de Deus vai dizer assim: Davi levantou-se e partiu com todo o seu povo que estava com ele a Baalá de Judá para subir desde ali a Arca de Deus. Gente, a Arca da Aliança foi carregada numa carreta nova, o que era contrário às instruções de Êxodo capítulo 25, versículo 13 e 15, 1 Crônicas 15, 15. A carreta ficou instável, vamos lembrar a história. Um dos presentes estendeu a mão para segurar a arca, violando a lei, conforme Números 4, 15, e morreu instantaneamente. Diz a palavra que Davi ficou alarmado, assombrado pelo poder de Deus e disse: como será possível que a arca do Senhor venha à minha casa? 2 Samuel 6,9. Presta atenção nessa exclamação de Davi. A procissão parou, a arca foi levada para a casa de Obed-edom de Gate, onde ficou ali por quanto tempo? 3 meses, conforme 2 Samuel 6,11, trazendo à casa dele muitas bênçãos. Repito, ficou lá por 3 meses. Finalmente, Davi trouxe a arca a Jerusalém, agora do modo correto, com grande festividade e regozijo. Davi pulava e dançava com gozo ante a arca, até o ponto da sua esposa desprezar a atitude dele, como se ele estivesse se expondo ao ridículo. Está escrito isso em 2 Samuel, capítulo 6, de 14 a 16. Davi, portanto, diante da arca, saltava de alegria. Vamos adiante. O pequeno império que Davi fundou e que o filho dele, o Salomão, engrandeceu, foi dividido depois da morte dele. O grande reino foi dividido em reino de Israel e Judá. E pequenos assim, eles não puderam resistir contra os grandes poderes do seu mundo, né? Primeiro, a Assíria conquistou Israel, depois a Babilônia derrubou Judá. O profeta Jeremias já tinha advertido ao povo de Judá que o juízo de Deus cairia sobre eles. Mas, ao mesmo tempo, havia predito que Deus levantaria seu povo outra vez e faria com eles uma nova aliança. Jeremias capítulo 31, do versículo 27 ao 34. Segundo Macabeus, capítulo 2, do versículo 4 a 8, é interessante para todos buscarem ler. É isso, eu sei que meus irmãos oriundos da Reforma não têm esses livros, mas procurem
porque isso está enraizado, é parte da tradição judaica. Segundo Macabeus 2, do 4 a 8, a gente lê lá que Jeremias se preparou para esse tempo, escondendo a Arca da Aliança no Monte Nebo. Vamos ler juntos. O escrito mencionava também como o profeta, pela fé da revelação, havia desejado fazer-se acompanhar pela arca e pelo tabernáculo, quando subisse a montanha que subiu Moisés para contemplar a herança de Deus. No momento em que chegou, descobriu uma vasta caverna, na qual mandou depositar a arca, o tabernáculo e o altar dos perfumes. Em seguida, tapou a entrada. A partir deste momento, meus amigos, a arca desapareceu. Vamos continuar lendo Macabeus. Alguns daqueles que o haviam acompanhado voltaram para marcar o caminho com sinais, mas não puderam achá-lo. E quando Jeremias soube, respondeu-os e disse-lhes que esse lugar ficaria desconhecido até que Deus reunisse seu povo e usasse com ele de misericórdia. Então, revelará o Senhor o que ele encerra, e aparecerá a glória do Senhor como uma densa nuvem, semelhante à que apareceu sobre Moisés, e quando Salomão rezou para que o templo recebesse uma consagração magnífica. Portanto, a arca não seria mais vista até o tempo em que Deus mostraria sua misericórdia e convocaria seu povo. E quando se daria isso? A resposta, eu e vocês já sabemos. Em Jesus, o muro da inimizade é derrubado e nos tornamos um único e novo povo. Agora, eu te pergunto, e a arca? Aonde está? Bem, é diante de toda essa exposição que eu tentei fazer até agora sobre a arca que nós vamos olhar para Maria. A notícia de que Isabel estava grávida era o suficiente para deixar Maria assombrada. Olha esse assombro que Maria experimenta. Lembra de Davi, assombrado com o poder de Deus. O anjo descreveu assim a boa notícia, em Lucas capítulo 1, versículo 36 e 37. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho em sua velhice, e já está no 6º mês aquela que era tida por estéril, porque para Deus nada é impossível. Isabel e seu esposo Zacarias, eles eram de idade avançada. A gravidez foi todo um milagre, ainda que não comparável ao que estava acontecendo com Maria. Depois de receber a notícia, nós lemos que Maria decidiu visitar sua prima Isabel. Olhe para essa visita agora, tendo em mente a viagem de Davi para levar a arca a Jerusalém. Lucas, capítulo 1, versículo 39 e 40, diz assim: Naqueles dias, Maria levantou-se apressadamente e foi para a região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Recordamos agora como Davi se levantou e foi a uma cidade de Judá para trazer a arca da aliança, 2 Samuel 6, 2. Vamos seguir lendo. Mal a saudação de Maria chegou aos ouvidos de Isabel, a criança saltou de alegria no seu ventre, Lucas 1, 41. De uma maneira parecida, Davi pulava e dançava ante a arca da aliança, 2 Samuel 6, 14 e 16. Quando sentiu que a criança pulava em seu ventre, diz São Lucas, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Donde me vem a honra de vir a minha mãe do meu Senhor, disse Isabel. As palavras de Isabel, gente, são quase uma repetição daquilo que Davi disse sobre a arca da aliança. Como levarei à minha casa a arca do Senhor? 2 Samuel 6,9. São Lucas nos apresenta esses paralelos um após o outro, para deixar clara a semelhança entre a viagem da arca da aliança a Jerusalém e a visita de Maria à casa de Zacarias, para colocar ainda mais em evidência, em relevo esse ponto. São Lucas faz uma interessante eleição de palavras quando em Lucas 1,42 ele diz: Isabel exultou de alegria quando expressou seu gozo pela chegada de Maria.
Porque a palavra empregada por Lucas e trazida como exultar de alegria não aparece em nenhuma outra parte do Novo Testamento, mas no Antigo, a tradução grega usa essa palavra 5 vezes e em todas, eu vou repetir, em todas, a palavra está relacionada à Arca da Aliança para descrever o júbilo do povo de Deus, celebrando a sua presença no meio deles. Isabel era levita, era uma descendente do sacerdote Arão, conforme Lucas capítulo 1, versículo 5. Ela levanta sua voz em louvor a Deus na presença de Maria, assim como seus antepassados fizeram na presença da Arca da Aliança. Todo esse paralelismo revela uma verdade assombrosa. A Virgem Maria é a Arca da Nova Aliança. No Antigo Testamento, a Arca da Aliança continha as tábuas da aliança com Deus, as palavras divinas escritas na pedra. No Novo Testamento, a Virgem Maria leva a palavra de Deus feita carne, Jesus Cristo, quem realizará a nova aliança que o profeta Jeremias predisse há tanto tempo, conforme Jeremias capítulo 31, versículo 27 a 34. Na arca estava o maná. Maria tem em seu ventre o pão da vida. Na arca estava a vara de Arão. No ventre de Maria estava o sumo e eterno sacerdote Jesus. São Lucas utiliza uma linguagem, uma imagem de paralelismos para comunicar o reaparecimento da arca em Maria. Mas São João, o autor do Apocalipse, ele nos diz diretamente que viu a Arca da Aliança em uma visão. Vamos ler então. É o último versículo do capítulo 11 do Apocalipse e em seguida o primeiro capítulo do versículo 12. Vamos ler juntos. Abriu-se o templo de Deus no céu e apareceu no templo a arca do seu testamento. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte saraiva. Apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Esta é uma estranha cadeia de imagens, quase que surpreendente, como muitas no livro do Apocalipse. Mas, sem dúvida, essa afirmação de que a Arca da Aliança apareceu deve ter certamente chamado muito a atenção dos primeiros que ouviram e leram João acerca dessa visão. Se a Arca foi vista, significa que o tempo do qual o profeta Jeremias falava chegou. O tempo no qual Deus voltaria a reunir seu povo e lhe seria propício e apareceria a glória do Senhor e a nuvem, da mesma forma que se via lá no tempo de Moisés, esse tempo chegou. De fato, as características apresentadas são as mesmas da teofania de Moisés. Tormenta, terremoto, saraiva. Vamos ler. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte saraiva. É assim que aparece na visão de João. Em Êxodo, no capítulo 19, versículo 16 e 18, nós lemos assim. Na manhã do terceiro dia, houve um estrondo de trovões e de relâmpagos. Uma espessa nuvem cobria a montanha, e o som da trombeta soou com força. Toda a multidão que estava no acampamento tremia. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor tinha descido sobre ele no meio de chamas. O fumo que subia do monte era como a fumaça de uma fornalha, e toda a montanha tremia com violência. Naturalmente, ao nos depararmos com essa visão, queremos saber mais sobre a Arca da Aliança, que foi redescoberta. São João, então, prossegue, descrevendo aquilo que ele está vendo. Uma mulher vestida de sol. Apocalipse 12, 1. A divisão da Bíblia em capítulos e versículos, ela ocorreu na Idade Média como um meio para facilitar o modo de fazer referências aos textos bíblicos. Mas São João não fez essas divisões escrevendo Apocalipse 11, 19 e 12, 1 sem interrupção nenhuma. Na lógica da visão de São João, a Arca da Aliança é uma mulher vestida de sol. E mais uma vez, quem é essa mulher?
Vamos ler a palavra, Apocalipse 12, o versículo 2, e vamos ler depois o versículo 5. Diz assim: estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Ela deu à luz um filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com um cetro de ferro. Mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Ele, minha gente, destinado a reger as nações com cetro de ferro, a vara do pastor, é o ungido, o Messias, o Cristo. Lê lá o Salmo 2. A mulher vestida de sol, a quem São João vê quando lhe aparece a Arca da Aliança, é, e eu repito isso, a mãe de Cristo. O que faz de Maria a Arca da Nova Aliança? A Arca da Nova Aliança era o sinal da presença de Deus no meio do seu povo. E Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, é Deus que se faz presente no meio do seu povo de uma maneira singular, é o Emanuel. Se a Arca da Aliança era santa por seu conteúdo, o que dizer da Virgem Maria? Como mãe de Deus, ela é a Arca da Nova Aliança, que levava a Jesus a palavra de Deus, o pão da vida, nosso sumo sacerdote, no seu seio. Isso não é uma reinterpretação do Evangelho, gente. É algo que os autores do Novo Testamento comunicaram claramente. Se Jesus é o novo Moisés, Maria é a nova Arca da Aliança. Na sequência, nós falaremos da Virgem Maria como mãe e rainha, Gebirá.